Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa escola. Deus te abençoe e que o Senhor possa usar este pequeno servo para transmitir a você uma palavra. Hoje vamos estudar 1 Coríntios capítulo 10. Amém? É muito material para nós. Mas vamos orar pelo nosso caderno de oração. Amém? E por todos que estão precisando de oração, como a nossa cidade de Petrópolis, que está vivendo um momento muito difícil. Não esqueça de colocar em suas orações. Amém? Pai Celeste, obrigado pela noite de paz que nos concedestes. Estamos entrando na tua presença, Pai, em nome de Jesus, te agradecendo pela noite de paz que nos deste, Senhor. Quero entregar nas tuas mãos o nosso caderno de oração com todos os pedidos que aqui foram passados, Pai. Também quero lembrar e orar, colocar nas tuas mãos os habitantes da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que enfrentam uma calamidade sem precedentes, Pai. Ajuda aquelas vidas, aqueles lares, aquelas famílias. Quantas vidas foram ceifadas, Pai. Mas nós entregamos nas tuas mãos, pedindo a tua ajuda, também os governantes que estão unindo suas forças para ajudá-los, sejam eles teus instrumentos, ó Pai, para chegar até os mais necessitados, sobreviventes, que possam ser socorridos, ó Pai. Senhor, assim entregamos nas tuas mãos. Oro também, Senhor, pela nossa nação brasileira como um todo, outros estados também estão enfrentando dificuldades, Pai, mas as tuas mãos possam socorrê-los e ajudá-los, Senhor. Quero orar pelos nossos governantes, os poderes constituídos, Senhor, que as tuas mãos estejam orientando, dirigindo esses homens, ó Senhor, para que despertem, para entender que estão aí para socorrer esta nação e não buscar interesses pessoais ou de reeleição ou coisas desse gênero, Pai. Mas eu entrego todos nas tuas mãos que tenham a tua graça, Pai. Eu oro por eles. Também a tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, daí que possamos estar despertados na nossa missão, para despertar aqueles que não te conhecem ou aqueles que não te consideram como Deus ou como Senhor de suas vidas. Pai Santo,
que possamos ser um instrumento esclarecedor. Agora abençoa essa escola, a meditação da Tua Palavra e tudo que o Senhor tem nessa manhã para todos nós. Eu entrego em Tuas mãos e te peço, Pai, e oro, entregando todos em Tuas mãos. Também os pedidos que serão colocados durante essa ministração, Pai, já coloco em Tuas mãos, pedindo que as Tuas respostas venham em socorro de todos que precisam de Ti, Pai. Eu oro com ação de graças, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou ler uma parte do texto, são 33 versos, eu vou ler 13, que dá uma introdução, e depois vou fazer as meditações, amém? 1 Coríntios 10 diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Aquele que, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Amados,
esse texto e essa mensagem, ela serve de alerta, porque nós temos que não esquecer daquela frase: quem não aprende com o erro dos outros está fadado a repeti-los. Eu sempre repito esta frase para estar despertando todos nós, não é? Para saber como enfrentar o dia a dia. Mas vamos ao texto que lemos e a nossa aula de hoje. 1 Coríntios 10, Paulo nos exorta a não cobiçar o que é mal. Ele nos adverte de que aqueles que provocaram o Senhor no deserto foram mortos por sua justiça. Portanto, devemos fugir do que é mal, sobretudo da imoralidade sexual e da idolatria. Não importa o quão impossível pareça ser resistir à tentação. Você tem um Deus que está do teu lado, você tem o Espírito Santo que foi te dado. O que você tem é cumprir aquela palavra que Paulo dá em Gálatas: andai de espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, como precisamos de nos aproximar de Deus, não é verdade? Procure ter um relacionamento com Deus íntimo e sincero, que com certeza Ele livrará você da queda. Ele está perto de você, não é? Não esqueça daquela palavra, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra, não é? Porque nós sabemos, não é, que estamos cercados, né? Satanás está em derredor de nós procurando a quem possa tragar. Então temos que estar atentos e vigilantes. Continuando, 1 Coríntios 10, lembro-me de Hebreus, quando o autor de Hebreus advertiu o povo de Deus com relação à incredulidade e à murmuração. Paulo entende a travessia do mar como se fosse um batismo, simbolizando nós que somos batizados em Cristo Jesus e com água. Assim todos então comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, ou seja, da pedra espiritual que os seguia, a qual é Cristo. Não é tremendo isso? Cristo estava lá com eles. Alguém acha que Jesus Cristo só veio quando nasceu, etc. Ali foi uma manifestação, foi a encarnação do Verbo, como está em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos lá. Isto tudo é uma parábola para nós. É uma advertência de que estamos hoje sob a mesma nuvem e sob a mesma coluna de fogo, tanto de dia como de noite, mas não da forma visível que eles tinham, mas melhor e mais profunda. Cristo está hoje nos cercando com seu amor e nele, batizados, participamos da sua carne e do seu sangue. E com ele temos comunhão e caminhamos rumo agora à nossa pátria celestial. Glória a Deus, né? A nova Canaã. Aliás, não somos nós quem conduzimos, mas estamos sendo conduzidos por Ele. É Ele que nos carrega, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda nessa caminhada. Amém? Vamos lá, exemplo do Antigo Testamento. Depois de encorajar os coríntios a pensarem na vida cristã como uma corrida, Paulo explica a importância dessa perspectiva ao chamar a atenção para o exemplo de Israel no deserto, porque tudo que dantes foi sido foi para nosso ensino, não é? Afinal de contas, continuamos nele no deserto, fase de transição entre a antiga vida e a vida com Cristo, onde acabamos de sair do Egito, deixando o mundo. Estamos nos dirigindo à Terra Santa, a Nova Canaã, a Jerusalém Celestial. E não olhe para trás, não é? Como diz o texto, aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Vamos lá. Considerando que o batismo cristão enfatiza a união da pessoa com Cristo, Paulo faz uso desse sacramento para delinear semelhança entre o povo de Israel no Antigo Testamento e a Igreja de Cristo. Todos os israelitas da geração do Êxodo passaram pela aprovação e pelo livramento desse acontecimento que envolveu a travessia pelo mar, por causa da identificação do povo com seu líder Moisés. Observe a repetição do termo. Todos nós, está no verso 1 ao 3, né? Também 12 e 13. Essa passagem 10, 1 a 12, serve como exemplo e esclarece a advertência, né?
todos os membros da igreja visível em Corinto foram batizados em Cristo e, portanto, experimentaram o livramento que Deus oferece. Além da analogia com o batismo, Paulo exorta os coríntios a não buscarem falso consolo no fato de também terem participado da ceia do Senhor. Está dos versos 14 ao 22. Os israelitas, como o povo visível de Deus, também havia participado da comida e bebida espiritual divina. Aqui temos o termo espiritual, não significa não material e nem sugere que o maná e a água tinham algum significado espiritual mais profundo. Pelo contrário, Paulo se refere ao Espírito Santo. Veja lá, não é? Aqueles israelitas foram privilegiados por receber alimento sobrenatural fornecido pelo Espírito Santo. Assim como a igreja é nutrida pelo Espírito Santo na ceia do Senhor. Amém? E a pedra era Cristo, ou seja, no Antigo Testamento, Deus geralmente é comparado a uma pedra, pois ele é a pedra em Israel. Gênesis 49, 24, Salmo 95, 1 a 3. Ezequiel falou sobre a água fluindo do templo, o lugar do trono régio de Deus na terra após a restauração do exílio. Ezequiel 47, 1 a 12. A pedra que fornecia água para Israel durante o êxodo se encaixa nessa tipologia de realeza. Nesse sentido, Paulo viu na pedra que fornecia água no deserto uma demonstração da majestade de Deus e do cuidado pelo seu povo. Por analogia, essa pedra prefigurava Jesus, o Rei definitivo e vivificador. Paulo está exortando os coríntios da severidade do fato de estarmos em Cristo e toda a história tinha acontecido como exemplo para nós. No grego, esse termo exemplos está relacionado à palavra portuguesa tipo, bem como no verso 11. Os acontecimentos do Êxodo mencionados aqui representa um padrão de livramento que corresponde à libertação que Jesus trouxe para o seu povo. Podemos sintetizar esse acontecimento, os versos 6 ao 11. Eles cobiçaram coisas más, foram idólatras, assentaram-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se entregar à farra, praticaram a imoralidade, consequência de 23 mil mortos num só dia, colocaram o Senhor à prova, consequência mortos por serpente, queixaram-se e murmuraram desenfreadamente, consequência foram mortos pelo anjo destruidor. O que tinha acontecido tinha atingido aquele povo daquela época, mas isso atingia de certa forma nós também, pois que era chegado o fim dos tempos. É o verso 11. Essa declaração mostra a convicção de Paulo de que ainda de Cristo, não é? Ainda de Cristo inaugurou os últimos dias. Está lá o 1:20, Hebreus 1:2. O período em que as promessas do Antigo Testamento passam a cumprir. Ao falar sobre esse assunto, Paulo procura ajudar os coríntios a perceberem que os acontecimentos do Antigo Testamento também se aplicam a ele, por consequência, a nós também, não é? Esses acontecimentos também sugerem que, considerando sua posição privilegiada, os coríntios deveriam ter percebido que a responsabilidade que tinham diante de Deus. Então, tudo foi escrito, tudo aconteceu, nós tomamos conhecimento, vamos também nós outros ficar vigilantes, amém, queridos? Paulo entendia que aqueles que estivessem firmes deveriam se cuidar muito para não cair. Também as provações nunca foram superiores às forças para vencê-las. Pelo contrário, Deus sempre proveu livramento, mas Ele nunca nos deixa sós. Este homem que está aqui há 50 anos no ministério pastoral, eu tenho visto estender das mãos, não é? Quando minhas forças começam a desfalecer, eu vejo o Senhor entrar em cena, porque Ele não nos deixa sozinhos na nossa caminhada. Foi a promessa dele, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse versículo bastante conhecido tem sido muito útil para encorajar os cristãos que enfrentam tentações. Contudo, os cristãos devem perceber que, na verdade, as palavras de Paulo trazem, além de encorajamento, exortação. Amém? Se Deus
não permite tentação do que é maior do que o indivíduo pode suportar, então, sem dúvida, o cristão não tem desculpas válidas para pecar. Embora nenhum cristão evite totalmente o pecado, não é isso? Não há tentação que não possa ser revestida. Ele vai te mandar, vai permitir, mas ao mesmo tempo vai te fortalecer para vencê-la. Então, Paulo fala para fugirmos da idolatria. Esse mandamento não constitui um elemento totalmente novo na argumentação de Paulo. Antes se aplica ao tema anterior sobre a questão dos alimentos oferecidos aos ídolos, que nós estudamos no capítulo 8, não é isso? Paulo estava angustiado pelo fato de alguns coríntios praticarem idolatria quando faziam suas refeições nos tempos pagãos, né? Não era concebível que se enganassem e caíssem no laço. Era necessário julgar por eles mesmos que eram pessoas sensatas. Essa alusão à ceia do Senhor tensionava demonstrar a importância do ato de participar de uma refeição manifestamente religiosa. Assim como é impossível tomar parte da ceia do Senhor e ao mesmo tempo negar sua importância religiosa, do mesmo modo os coríntios agiam com ingenuidade ao imaginar que a participação nas festas dos templos gregos não envolvia idolatria. Além disso, a união do corpo de Cristo, simbolizada pelo partir do pão e beber do cálice, exclui a união com os ídolos. Embora os ídolos não sejam coisa alguma, é o verso 19, os rituais pagãos se apoiam na realidade da obra de Satanás e os cristãos devem se afastar dessas coisas. Querido, nós somos uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Temos que fugir de tudo da velha vida, do velho homem. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Agora nós vamos fazer uma reflexão nos versos, num resumo, né? Do verso 1 ao 5 do capítulo 10, Paulo inseriu a história da infidelidade de Israel com relação a Deus após sua exortação aos coríntios, a fim de que perseverassem na obra divina. O apóstolo enfatiza as bênçãos das quais os israelitas desfrutaram no deserto. Todos eles tiveram a proteção e a direção do Senhor, experimentaram o milagre do livramento do Altíssimo, identificaram-se com seu líder espiritual Moisés, comeram o pão do céu e por fim beberam a água que Deus proveu. O fundamental no que o apóstolo declarou foi que, embora todos os israelitas tivessem recebido essas maravilhosas dádivas de Deus, a maioria não conseguiram agradar ao Senhor. Sério isso, irmão. Sério isso, porque Deus olha para o teu coração, para a tua intenção. Né? Ele está vendo o que você está fazendo, mas ele está vendo como você está fazendo, por que está fazendo, não é? Então, muito cuidado, né? O Senhor está com você, está comigo, está conosco e espera de nós aquele crente sincero, né? Eu gosto muito quando Deus fala de Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Procure ver em que você pode ser e deve ser sincero, reto, né? Ser temente a Deus e, sobretudo, desviar-se do mal. Para os antigos israelitas que estiveram debaixo da nuvem do deserto, a nuvem tinha duas funções. Primeiro, ela oferecia proteção. Está lá em Êxodo 14, 19 e 20. Fogo durante a noite em meio ao frio do deserto e sombra durante o dia do sol forte. Guiava o povo pelo deserto. Todos passaram pelo mar. Todo israelita que partiu do Egito no Êxodo conheceu o livramento de Deus no Mar Vermelho. Deus mostrou com aquelas 10 pragas, tirou eles, né, de uma das nações mais poderosas da época, mostrando que o Deus dele, que é o nosso Deus, é todo poderoso, não é? Todos foram batizados em Moisés. Atos de Deus na nuvem e no mar, unir o povo ao seu líder espiritual Moisés. Do verso 3 ao 5. Um mesmo manjar espiritual, uma mesma bebida espiritual, todos seguiam o mesmo Deus e as mesmas leis. Está lá em João 4, 13 e 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água
que salta para a vida eterna. João 6, 32 a 35 ainda diz: disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus se referindo que ele era o pão da vida, amém? Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, glória a Deus. Do verso 6 ao 10, e essas coisas foram-nos feitas. Olha o alerta que Paulo dá aqui. Em figura, exemplos para nós, né? A disciplina que Deus aplicou aos israelitas desobedientes deveria ser uma advertência aos cristãos que o Senhor castigará o pecado do seu povo. Sério isso, irmãos. Os antigos israelitas falharam pela primeira vez quando cobiçaram. Eles não estavam satisfeitos com a provisão de Deus, mas lembraram-se da provisão que tinha no Egito. Irmãos, quando nós saímos do Espírito e entramos da carne, nós começamos a desvalorizar as coisas de Deus, né? As coisas do mundo começam a ser atraentes. Muito cuidado. Procure manter o seu nível espiritual, buscando o Senhor, meditando na palavra do Senhor e rejeitando as coisas do mundo. Não esqueça, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você agora tem que estar nos olhos, como está lá em Colossenses 3, não é? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Aonde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, porque você já está morto para o mundo, para o pecado, para essas coisas. E quando Cristo se manifestar, você vai se manifestar com Ele em glória. Precisamos estar muito atentos, porque devemos aprender que a falha deles custou e ainda custa muito caro. O verso 7 e o 8, os antigos israelitas eram notórios idólatras. Embora o Deus verdadeiro os tivesse tirado do Egito, eles insistiam em adorar ídolos sem vida. Além disso, os antigos israelitas se envolviam com imoralidade, um pecado que também contaminava os coríntios. Está lá em 1 Coríntios 5, 1, 6 e 18. 23 mil, registro em Números menciona 24 mil, Números 25, 6 a 9. Há várias razões possíveis que explicam a diferença. Alguns sugerem que o número de Paulo reflete o número de pessoas que morreram num dia, enquanto o relato de Números pode ser um registro de todos os que morreram por causa da praga, né? Outra explicação possível é que o relato de Números incluía a morte dos líderes, Número 25, 4, ao contrário do número de Paulo. Vamos lá para o 10, 9. Tentemos a Cristo, né? Não tentemos a Cristo como eles, tá? Cristo. Ao que parece, essa expressão está relacionada ao fato de os israelitas questionarem o plano e o propósito de Deus enquanto estavam seguindo para Canaã. Está lá em Números 21, 4 a 6. Vamos para o verso 10, agora do capítulo 10. Os antigos israelitas murmuraram tanto contra os líderes que Deus lhe enviou uma praga e muitos pereceram. Está lá em Número 16, 41 a 49. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. O Senhor pesou a mão e o povo deu a responsabilidade para Moisés. E aconteceu que, juntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. Coisa terrível, né, irmão? Muito cuidado quando se levantar contra o ungido do Senhor, contra aqueles líderes que o Senhor colocou. Mas eles estão cometendo coisas erradas. Falem, reúnam, conversem, mas jamais saiam fazendo guerra, fazendo coisas que vai entrar no campo da murmuração e Deus vai cobrar. Já vi pessoas dedicadas que trabalhavam na igreja se levantaram contra seus líderes e não ficaram de pé.
Queridos, muito cuidado, que quem cuida dos líderes errados é o próprio Deus. Você se mantenha na posição, na presença de Deus, orando por eles e ajudando no que você puder. Olha o exemplo que nós temos aqui. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, e foram os que morreram pela causa de Coré. Deus puniu, e eles se levantaram contra Deus e contra os ungidos de Deus. E olha que mortandade terrível, muito cuidado. Sobretudo, o que nós lemos no verso 11 do capítulo 10, como figura, como exemplos, Paulo enfatizou novamente que as situações as quais aconteceram a Israel não são simplesmente eventos históricos a serem interpretados, mas advertências a serem consideradas com atenção. Isso é especialmente verdadeiro na visão de Paulo, uma vez que são chegados os fins dos séculos. Os planos do Senhor estavam chegando ao clímax. O Deus que estava provocando o fim de todas as coisas é o mesmo que trouxe juízo sobre os israelitas ao matá-los. Ele poderia fazer o mesmo novamente, comprar em 1 Coríntios 11:30. Nós vamos ver aqui, trata-se do momento da ceia. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ali o Senhor alerta ao crente hoje, vai tomar ceia, examine-se, vê como é que você está. Está levando as coisas de Deus em brincadeira? Pois muito bem, o Deus verdadeiro está aí. E aquele que brinca com Deus pode sofrer penalidades hoje também. É essa advertência que está sendo feita aqui. Romanos 11:22, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade de outra maneira, também tu serás cortado. Aqui é quando Paulo dá aquele exemplo que nós éramos da zambujeira braba, fomos enxertados na oliveira. Eles foram cortados porque eles não vigiaram. E nós vigiemos, porque se nós também não vigiarmos, podemos ser cortados. Daí a necessidade de você que cuida estar em pé, olha, não caia, né? Que não caia, está o verso 12. Os coríntios talvez tivessem a atitude, uma vez que foram justificados por Deus, nada lhes poderia acontecer. A disciplina do Senhor, no entanto, não deve ser considerada de forma leviana. Ninguém pode pecar e permanecer impune. Olha o que está escrito em Gálatas 6, 7 e 8, a chamada lei da semeadura. Semear é opcional, colher é obrigatório. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito de Deus, aleluia, do Espírito de Deus se fará a vida eterna. Vamos para o verso 13. Paulo deu aos coríntios uma palavra de conforto. As várias tentações que eles estavam sofrendo eram normais. Todos os cristãos, no decorrer dos séculos, tiveram de resistir à tentação. Deus é tão bom, né, que não deixará que os cristãos passem por algo para o qual eles não os preparou. O Senhor dará a todo cristão a graça e o poder para resistir. Além disso, a resistência trará sua própria recompensa. Vamos ao 14. Nesta sessão, o apóstolo Paulo discutiu o problema da idolatria da igreja de Corinto. A adoração de vários deuses estava totalmente arraigada na cultura grega. Por isso que lá dos versos 14 ao 22 ele vai falar, fugir da idolatria. A adoração pagã é uma violação da união do cristão com Cristo. É uma violação, né? Os ídolos em si não são uma ameaça. O perigo está nos demônios, que, sem serem percebidos pelos adoradores, são os verdadeiros objetivos da adoração dos ídolos. Quantas pessoas adorando demônios, misericórdia.
Não podeis beber. Paulo fez os coríntios se lembrarem da comunhão e da unidade que eles tinham quando participavam da ceia do Senhor. A participação na adoração a ídolos era violação dessa unidade. Todas as coisas me são lícitas, aqui ele vai falar já na conclusão, né? Embora tendo liberdade, também temos a responsabilidade de ajudar os outros em seu crescimento cristão. Nosso primeiro dever é com os outros e não com nós mesmos. Vamos agora do 25 ao 26, eu já estou concluindo. Comei tudo quanto se vende. Paulo não perguntou se a carne era sacrificada no templo, porque a adoração pagã não poderia contaminar o que Deus havia purificado. Nós temos lá no Salmo 24, o que diz? Que coisa maravilhosa! Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Em Atos 10:15, segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus santificou, não considere comum. Foi aquela visão que Pedro teve enquanto esperava o almoço, e Deus tinha através, atendendo um pedido de Cornélio, que Deus, conversando com Cornélio, mandou que chamasse a Pedro. E Pedro agora ia lidar com os gentios que eram considerados imundos, e Deus mostrava através desta visão que o que Deus santificou não pode ser considerado imundo. Estamos encerrando. 27 ao 30. Estes versículos apresentam um cenário em que um cristão esclarecido é convidado para jantar em uma casa particular. Se ninguém fizer caso da carne oferecida no templo, o cristão não deve insistir nessa questão, mas precisa aceitar as verdades enunciadas no verso 26. Por outro lado, se um cristão imaturo na fé ou sem conhecimento estiver presente e chamar a atenção daquele que é amadurecido em relação à carne oferecida na adoração pagã, o cristão esclarecido deve deixar de comê-la em consideração ao mais fraco. 10:31, que diz: fazei tudo, aqui, irmão, tudo para a glória de Deus. Inclui incentivar os irmãos cristãos a propagar as boas novas de Cristo. Amém? Agora é a conclusão para valer. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também diz Paulo: eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E eu concluo com os versos finais. Paulo fez questão, quando recusou escandalizar judeus e gregos ou a igreja de Deus, ainda que para isso sua liberdade tivesse de ser restrita. Como Cristo, Paulo não procurou fazer as coisas como bem entendia, mas agradar a si mesmo. Pelo contrário, ele desejava ajudar os outros. Esse deve ser o nosso desejo também. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando essa aula. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Um excelente culto logo mais. Mas agora nós vamos chamar o hino 137 do cantor cristão e eu já volto para fazer a conclusão. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera
Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Graças a Deus. Agora vamos orar pelos nossos aniversariantes. Você fez aniversariante esta semana? Deus te abençoe. E o versículo para você é o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Um abraço do pastor Gênesis. Que Deus te abençoe e multiplique muitos anos, sobretudo na presença dele e valorizando cada dia que o Senhor te der. Amém, queridos? Nós já estamos entrando para o encerramento, nós vamos orar, não é? E Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal e te dê logo mais um belo culto na presença do Senhor, não é? Eu estou em Mogi Guaçu e logo mais estarei transmitindo o culto, não é? Às 18 horas, a partir das 18h30 mais ou menos, nós estaremos transmitindo o culto de Mogi Guaçu e você será abençoado também, amém? Até logo mais, mas não esqueça, ao meio-dia, o clamor do meio-dia. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa escola, obrigado pela presença dos teus filhos que estão comigo. Ó Senhor, abençoe grandemente suas vidas. Prepara-nos para estarmos logo mais nos cultos presenciais e abençoa o nosso culto aqui em Mogi Guaçu, que vai acontecer logo mais às 18 horas, como também em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista e em todas as igrejas do Senhor na terra, Pai. Eu oro entregando todos nas tuas mãos, como todos os pedidos de oração do nosso caderno, como todos os pedidos que alguém tenha colocado ou que vá colocar, eu já estou te pedindo a tua resposta, Pai. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.